Nós somos conduzidos pela palavra a anunciar. Esse mês, muito temático e de um modo muito particular, extraordinariamente temático, proclamado pelo Papa Francisco, nos diz que somos, como batizados, enviados a proclamar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Em meio aos amigos, mas também em meio aos inimigos. Em meio aos lugares onde nós somos bem acolhidos, que nos são auspiciosos a nossa palavra, mas também nos lugares onde a nossa palavra pode não ser tão bem acolhida, porque a palavra de verdade machuca a mentira, destrói a mentira. É interessante que quando a gente faz essa experiência de Deus, a vida da gente vai tomando rumos. Esses rumos são chamados rumos vocacionais. E mesmo no casamento, ou mesmo numa espiritualidade pouco particular, falando individualmente de cada um de nós, nós somos chamados a sempre acertar os nossos rumos, para que ao longo da nossa história, a história da nossa vida, nós construamos mais a história de Deus do que aquilo que é vontade nossa. Essa é a maior tentação nossa. Enxergar um Deus que realiza aquilo que eu quero, e não enxergar um Deus e uma religião na qual Deus quer e é para mim um imperativo categórico, ou seja, Ele quer que eu obedeça, e não eu quero que Ele me obedeça, como muitas vezes a gente faz. É interessante que na liturgia de hoje a gente ouviu duas grandes empreitadas. A primeira grande empreitada era depois da ressurreição de Jesus, depois da morte de Jesus, a igreja primitiva se manter unida. E a igreja que se mantém unida é uma igreja vitoriosa. Unida no quê? Na amizade daqueles 3 anos da caminhada com Jesus? Unida na partilha só das coisas que tinham? Não. A igreja era unida na oração. E essa igreja unida na oração estava com Maria, a mãe de Jesus. Ao meu ver, não existe igreja que seja verdadeira, cuja mãe de Jesus não esteja presente. Não há Pentecostes que seja verdadeiro, não há vinda do Espírito Santo que não seja verdadeira, cuja mãe do Senhor não esteja presente. Porque a tradição bíblica nos diz isso muito claramente. Maria estava em Pentecostes, Maria estava quando eles se reuniam, estavam, fazendo com que aquele projeto de Jesus pudesse se espalhar para o mundo inteiro, e o Espírito Santo cultivava no coração daqueles apóstolos esse desejo de ir para além daquilo que eles conheciam, e desafiar com a própria vida reinos que não eram queridos, auspiciosos. Desse mesmo modo, uma jovenzinha, antes da sua primeira menstruação, é convidada a um desafio muito grande, milagroso: ser mãe, não através do meio natural. Ou seja, Maria, muito jovem, experimenta o sobrenatural. Está diante dela também uma batalha, o desafio de ser aceita, o desafio de que o que ela traz é um sinal de Deus, mas como uma menininha da periferia, Nazaré não era nada, nessa época, era a periferia da periferia, vai trazer de algum modo para nós o Salvador. E Maria encara esse projeto, mas ela encara esta guerra, que é a constituição, esse desafio desse projeto da encarnação de Deus, não sem medo, não sem alguma reação humana. O texto vai dizer: Maria fica perturbada.
O Evangelho de Lucas é muito preciso, né, nessa questão, porque perturbação não é um medo qualquer. Eu posso ter medo e ficar caladinho com a minha cara bonita, e ninguém vai perceber, mas quando eu estou perturbado, não, eu fico inquieto. Você já viram uma pessoa perturbada? A gente fala, você está perturbado. É diferente de dizer, olha, ele está com medo. Não, foi algo que realmente constituía um desafio, porque eu imagino que dentro dessa perturbação, assim, o que eu vou falar para José? O que os outros vão pensar? Qual, né, serão as próximas batalhas? E Maria questiona o anjo depois da sua perturbação, não perguntando por quê. Eu já disse isso aqui várias vezes. Ela não fica perguntando, por que eu? Por que isso? Por que agora? Logo agora que eu encontrei um bom homem para casar? Maria diz assim, como isso vai acontecer? Como eu sairei vitoriosa dessa batalha que desafia a natureza através de uma intervenção divina na encarnação do Verbo, na encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade em mim, e como eu vou enfrentar os desafios da sociedade, que nós não estamos falando hoje ainda. Tem algumas famílias que olham para o espanto com uma gravidez. Naquela época, então, 2000 anos atrás, a condenação era o apedrejamento, era a lapidação, como chamava. Maria fica muito perturbada, mas da sua perturbação não nasce uma pergunta incapacitante, nasce uma pergunta que dá vida, e essa pergunta é, como isso vai acontecer? E o anjo responde. Mas o desafio não acaba, porque o desafio do anjo, que era colher na voz de Maria um contrato, uma confirmação, um consórcio de Deus com o ser humano, que nunca mais seria, né, quebrado, a nova e eterna aliança, que depois o seu filho vai celebrar na cruz. Ele precisava ouvir dela, depois do medo, depois, né, da perturbação gerada pelo medo, e depois de uma pergunta que não incapacitava, que não era o porquê, mas como, ou seja, ela cria que aquilo poderia acontecer, e como de fato aconteceu, foi que o anjo ouviu dela, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Gente, esta ordem é a ordem que o capeta menos gosta de escutar. Por isso que quando a gente reza a Ave Maria, o inferno se incomoda muito, porque a Ave Maria lembra que Deus de novo tomou posse de toda a humanidade, e tomou posse livre no coração, no ventre daquela menininha de Nazaré. Aí para mim, e eu creio que para cada um de vocês que está em casa, para cada um dos nossos peregrinos que estão aqui, os de mais de perto, os de mais de longe, fica muito tranquilo entender por que Maria, na representação hoje de Nossa Senhora do Rosário, uma imagenzinha que eu ainda conheci quando era pequeno, ela está com uma espada do lado dos navios cristãos, e da frente estão os navios otomanos, e ela impondo essa espada. Por que Maria, e nós podemos falar que Maria também é uma grande guerreira, e como, repito, chama os portugueses, Nossa Senhora da Vitória, ou das Vitórias, porque ela é vitoriosa sobre o seu medo, porque ela é vitoriosa sobre a sua perturbação, porque ela não diz apenas um sim, que poderia vir seguido de um não, muito pelo contrário, ela diz, eis-me aqui. E aí é que está a beleza de nós celebrarmos a sempre Virgem Maria. A liturgia acaba nos dando duas pistas, para que a gente não perda nenhuma vitória.
Se você não quer perder nenhuma vitória, esteja sempre em oração com a sua comunidade, em comunhão, como estavam os discípulos na primeira leitura. E diante da tua perturbação, diante do teu dilema, que talvez é um risco de vida, uma doença, talvez é uma separação, talvez é um problema financeiro, você tem que perguntar para Deus não o porquê, mas tem que perguntar como. E depois dessa pergunta dizer como Maria: eis-me aqui, faça-se em mim conforme a tua vontade, a tua palavra. Essa é a mãe das vitórias. Mas não é só de uma vitória qualquer, de uma simples guerra, sei lá, no finalzinho da primeira metade do século XVI, não. É a mãe das vitórias hoje. Porque como intercessora, a Bíblia garante, onde os discípulos, os apóstolos estavam reunidos, Maria estava lá com eles. E ela está aqui agora. Não é não, irmã? Está aqui junto com o seu esposo, o Espírito Santo. Está aí também na sua casa, no seu choro, na sua dificuldade, na sua lamentação de agora, e na sua perturbação de hoje, sei lá, um resultado negativo de um exame, um desafio de um câncer, um desafio de uma outra doença, um desafio de tantas dessas doenças que parecem não ter cura. De novo, a pequenina de Nazaré está conosco. Por isso nós estamos rezando por você, e eu peço que você reze por nós. E assim a gente permanece unido. E quando nós estamos unidos, o inferno treme. E quando nós estamos unidos a Maria, chamada hoje também de Nossa Senhora do Rosário, quando desfiamos cada um, das 200 Ave Marias do nosso rosário, o inferno se lembra que a vida dele é curta, e o céu renasce em nossas vidas. Por isso essa Maria de Nazaré é também aquela que se apresenta apontando para o seu filho, mas sobretudo aliviando-nos nas batalhas e dificuldades da vida. Nossa Senhora do Rosário ou da Vitória, rogai por nós. E a gente canta assim, ó: Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, que por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, pra mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.